Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à parte 1 da nossa aula sobre modelos atômicos. A gente vai dividir em duas partes porque é um assunto um pouquinho extenso, então eu decidi colocar os modelos atômicos mais antigos num vídeo e os mais recentes a gente vê num segundo momento, numa segunda parte, ok? Então vamos começar. Nossa parte 1. Então, gente, a primeira vez que se tenta, explicar do que as coisas são feitas, como que a matéria é composta, nós temos a primeira vez que o átomo aparece como responsável, pela composição de tudo que existe, foi lá na Grécia Antiga, por volta de 400, 500 anos antes de Cristo. Esses dois filósofos, eles fizeram a seguinte proposta: que tudo seria feito de partículas muito pequenas, essas partículas não podiam nem ser visualizadas de tão pequenas. Essas pequenas partes da matéria eram chamadas de átomos. Essa palavra indica que não dá mais para dividir, não tem partes. Então, eu vou dividindo, 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 até chegar num pedacinho tão pequeno que eu não consigo mais dividir, então eu cheguei no átomo. Bom, essa teoria, ela concorria com outras teorias lá na época, né? Existiam outros filósofos que tinham outras propostas para a composição e transformação da matéria, e teorias do tipo, tudo é feito de terra, fogo, água e ar, por exemplo, e as combinações, desses estados, desses elementos, poderiam gerar tudo que existe. Era uma teoria válida lá para a época. O que acontece é que a ideia de átomo ficou lá no passado e ela só foi retomada muito tempo depois. Então, muitos séculos depois das discussões lá da Grécia Antiga, um cientista muito importante chamado John Dalton formulou o primeiro modelo atômico científico. Nessa época, 1800, 1808, a química já tinha se estabelecido como ciência, já tínhamos os tratados de Lavoisier, o pai da química moderna, enfim. Dalton tentou explicar os fenômenos, as descobertas da época sobre a matéria, e essa explicação trazia de volta a palavra átomo. Então, retomando os filósofos, ele propôs o seguinte modelo: que todas as substâncias são formadas por átomos. Esses átomos seriam partículas esféricas, maciças, maciças são preenchidas por dentro, rígidas, indivisíveis, indestrutíveis. Então, ele tinha agora uma forma para os átomos. De acordo com esse modelo, átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características. E o que seria isso, bom, ele deduziu que deveriam existir vários tipos diferentes de átomo. Átomos iguais fariam parte de um mesmo grupo, Esse grupo de átomos ele denominou elemento químico. Então, átomos idênticos são de um mesmo elemento químico. Átomos de diferentes elementos são diferentes entre si. Diferentes como? Tem massa diferente, tamanho diferente. Então, existem grupos diferenciados de átomos. Quando átomos idênticos se combinam, eles vão formar substâncias que Dalton chamou de simples. Então, substâncias simples são formadas por grupos de átomos idênticos, átomos iguais. Mas quando átomos diferentes se combinam, nós temos as substâncias compostas, Dois ou três ou mais tipos de átomos diferentes se combinando em proporções muito bem específicas. Depois a gente vai falar sobre isso com mais calma, mas átomos diferentes se combinando vão formar substâncias compostas. Nas transformações, nas reações químicas, os átomos se recombinam. Então, são os mesmos átomos que vão formar tudo que existe, o material e aquilo que ele pode se transformar depois vai ser formado pelo mesmo tipo de átomo, pelo mesmo grupo de átomos. Eles só vão se recombinar para formar substâncias novas. Então, quando um alimento estraga, por exemplo, muda de aparência, muda de cor, o que houve ali foi uma recombinação de elementos químicos. Eles mudaram a ordem de organização. Esse modelo recebeu um apelidinho, Modelo bola de bilhar. O modelo de Dalton, então, tem esse nome, esse apelido, por
conta das suas características, por se parecer com uma bola de bilhar que é esférica, que é preenchida por dentro, né, maciça. Só a parte do indestrutível e indivisível, né, que a gente sabe que não é verdade, mas enfim, ele na aparência se pareceria com uma bola de bilhar. Bom, isso aqui é uma tabelinha que mostra os elementos químicos que eram conhecidos lá na época de Dalton. Nós estamos falando ali de 1800, né? Então, a quantidade de elementos conhecidos não é nem próximo do que a gente tem hoje. A tabela periódica hoje em dia, né, que registra os elementos químicos, ela está ali no número 118 já. E essa era a tabelinha da época, né? Então, o que eles tinham? Alguns elementos já são os que nós temos hoje, né? Já tinham sido descobertos, por exemplo, ó, o ferro aqui, nós temos ouro e prata, o magnésio, o fósforo, o oxigênio, hidrogênio. Então, assim, já se tinha o conhecimento de alguns tipos de átomo. Reparem na simbologia, né, que era usada. Hoje em dia a gente tem uma maneira bem diferente de representar os elementos, mas lá na época cada um tinha um símbolo, né, um símbolo que bem complicadinho às vezes de escrever alguns deles, né, e essa simbologia ela foi sendo substituída com a participação de outros químicos, outros cientistas da época, né, pela nomenclatura que a gente usa hoje em dia, né? Eles foram substituindo esses desenhozinhos, né? Parece umas moedinhas, por letras que representam um elemento químico. A gente tem uma abordagem nova atualmente, mas começou desse jeito. Bom, o que seriam os símbolos, né? Bom, eles substituem aqueles desenhos ali da figura anterior. Hoje em dia, nós conhecemos 118, né, mais de 100 elementos químicos, todos eles têm nome e símbolo. Então, na tabela periódica moderna, a gente tem um registro dos símbolos e dos nomes desses elementos. Então, a gente tem lá o C para o carbono, H para o hidrogênio, né? Não são mais aquelas bolinhas ali que a gente viu na outra imagem. Fósforo, P, cálcio, sódio. E aí tem uma lógica, né? Os símbolos dos elementos, eles vão ter uma ou duas letras, né? Essa é a regra. A primeira letra sempre maiúscula. No caso de serem duas, a segunda precisa ser minúscula. Tem aqui uma reparadinha, né? A gente tem aqui no cálcio, no sódio, né? Letra maiúscula primeiro, minúscula depois. São detalhes importantes na representação depois, né? Na simbologia química, a gente tem que ficar bastante atento com esses detalhes. Bom, e aqui, como seriam átomos, né? Átomos são as esferas, olha só, representado por bolinhas aqui, de cores diferentes, tamanhos diferentes. Então, as massas desses átomos deveriam ser diferentes, porque são vários elementos químicos. Hoje em dia, representados por símbolos, né? Letra ou uma letra só ou duas. Então, cada um desses átomos aqui pertence a um tipo de elemento químico diferente, que seria representado por uma letra, ou, no caso, duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula, certo? Bom, e as substâncias, tudo que existe, né, tudo que a gente tem aí, a água, substâncias que estão presentes no ar, são formadas por combinações de átomos. Mas essas combinações, elas podem ser de elementos idênticos ou de elementos que são diferentes entre si. E aí, a gente tem, por exemplo, o O2, que é o gás oxigênio, o gás que a gente respira, ó, é uma combinação de dois átomos idênticos, dois átomos de oxigênio. Já o gás carbônico é uma combinação de átomos diferentes, né? A gente tem carbono e oxigênio. A glicose, né? Olha só que combinação. C6H12O6. Esses números pequenininhos aqui embaixo, a gente chama de índices. Eles dizem a quantidade de átomos que eu tenho de cada elemento químico ali naquela substância. A água, né? Fórmula conhecidíssima, todo mundo conhece a fórmula da água. Carbonato de cálcio, ó, CaCO3. O bicarbonato de sódio, aquela substância comum que quase todo mundo tem em casa. Olha lá a fórmula. Então, a gente tem uma lógica, né? Ó, na fórmula da substância, que é, né, essa combinação de átomos aqui,
são colocados os símbolos dos elementos químicos, então, ó, C para o carbono, O para o oxigênio, e números. Esses números a gente chama de índices ou índices de atomicidade. São esses números pequenininhos aqui, ó, subscritos do lado do elemento. Eles vão indicar quantos átomos de cada substância, de cada elemento, aliás, eu tenho. Lembrando que quando eu não tenho nada, o que acontece aqui com o carbono, por exemplo, o que isso significa? Significa que eu tenho apenas um. Então, não é necessário indicar o índice 1. Eles indicam, então, a proporção entre os elementos, né? E aí ele diz aqui, ó, tá vendo? Se não tem nada escrito, é 1. Exemplos. Olha aqui, ó, átomos idênticos combinados, bolinhas iguais, né? E aqui embaixo, combinações com átomos diferentes. Isso são substâncias compostas e aqui em cima, substâncias simples. Isso é importante saber identificar. Então, vamos definir. Substâncias simples são formadas por átomos iguais. Já as substâncias compostas são formadas por átomos diferentes. Podem ser dois tipos de átomo, como a gente tem nesse exemplo aqui, ó, um átomo maior com dois átomos menores, mas a gente tem combinações bem mais variadas, com diversos tipos de átomo. Mais exemplos aqui, ó. Agora, substâncias conhecidas. Vamos usar fórmulas de substâncias que a gente conhece. O oxigênio, O2. Esse aqui, gente, é o ozônio, tá vendo? É uma combinação diferente de átomos de oxigênio formando ozônio. Gás nitrogênio, N2. Ferro, né? Se eu tenho um objeto, um pedaço, uma peça de ferro, muitos átomos de ferro junto. Ouro, tá vendo? Então, é essa a composição, né, a organização interna quando eu tenho substâncias simples, formadas por átomos iguais. Já as substâncias compostas, vamos pegar exemplos conhecidos. Água, né? Um átomo de oxigênio e dois de hidrogênios. O HCl, esse aqui, gente, é o ácido que nós temos no estômago, HCl. Este outro ácido aqui também é o ácido sulfúrico. Mais para frente vamos falar dessas substâncias com mais detalhes. Mas, ó, tá vendo? O ácido sulfúrico já é uma combinação maior, tem mais tipos de átomos, mais átomos no total. São substâncias, né, formadas por elementos diferentes. Concluindo, então, o que a teoria de Dalton nos diz, né? Ele dá um significado para o que seria um elemento químico, que é aquele conjunto de átomos que são iguais entre si, são considerados um elemento químico, certo? A combinação desses elementos idênticos vai formar substâncias simples, a combinação de elementos diferentes vai formar as substâncias compostas, e finalizando, elemento químico é aquele conjunto de átomos que tem características semelhantes. De acordo com Dalton, a mesma massa, né, o mesmo tamanho, são átomos idênticos. Exemplo de átomo novamente, como eu já tinha mostrado lá atrás, né? Então, cada corzinha dessa aqui, cada bolinha dessa representa um elemento, né? Bolinhas desse tipo são diferentes desse, então são elementos químicos diferentes. É isso que Dalton quis dizer em sua teoria. Bom, passando, né, algumas décadas ali depois da proposta de Dalton para elemento químico, né, depois da proposta dele para a explicação de como a matéria era internamente, a gente tem uma evolução do modelo dele. O segundo modelo atômico importante que a gente precisa estudar é o modelo de Thomson. É de 1898, então, ó, tá vendo? Sei lá, uns 90 anos depois ali, de 80, 90 anos depois de Dalton. Esse cientista fez descobertas importantes usando um tal de tubo de raios catódicos. Então, era um equipamento que foi desenvolvido na época e era muito estudado, então vários cientistas utilizavam esse tubo de raios catódicos. Eu posso associar com uma coisa bem comum de alguns anos atrás. Eu ia falar alguma coisa bem comum recentemente, mas não é mais. As TVs de tubo, elas eram constituídas por um tubo de raio catódico, um raio que emitia elétrons, enfim, né? O raio continha elétrons e gerava as imagens na TV. Então, as TVs de tubo nada mais são do que, né,
tubos de raios catódicos, recipientes ali em que havia emissão de elétrons. Mas, né, voltando, hoje em dia não tem mais esse tipo de televisão, muito difícil encontrar. O importante, né, na contribuição de Thomson para o modelo atômico foi a descoberta do elétron. Como que ele descobriu isso? Através desse equipamento que está aqui nesse desenho, né? Vocês encontram vídeos sobre os raios catódicos, sobre o funcionamento desses equipamentos muito completos na internet, vocês podem pesquisar. Então, o que a gente tem aqui? Dentro desse tubo havia uma quantidade de gás, normalmente, né, algum gás bem levinho, bem pouco denso, e dentro desse recipiente contendo gás, eles faziam a aplicação de uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, essa voltagem, né, que era aplicada aqui, gerava um raio. E esse raio, ele era emitido através do gás que estava aqui dentro. O que ele conseguiu observar? Primeiro, que esse raio ele era emitido do polo negativo do equipamento em direção ao polo positivo. Então, ele denominou esse raio de raio catódico, saindo, né, do cátodo. E aí, ele conseguiu observar, usando essas duas placas de carga positiva e negativa, que esse raio ele sofria um desvio no sentido da placa positiva. Então, o que ele pensou? Se o raio se direciona à placa positiva, é porque ele deve ter carga negativa. E o que estava contido ali, né? O que existia nesse raio que ele observava? Partículas negativas que ele denominou elétron. Então, a descoberta, né, de Thomson modificou o modelo atômico. Por quê? Essas partículas negativas estavam saindo dos átomos. Então, o átomo não era mais indivisível e indestrutível. Dentro dos átomos existiam partículas carregadas negativamente e que podiam ser arrancadas. Inclusive, estavam viajando aqui dentro do recipiente, dentro do tubo de raios catódicos. Qual foi a conclusão? Os átomos são corpos neutros porque as cargas positivas e negativas vão se anular. Mas ele é composto por uma massa positiva na qual as cargas negativas que ele chamou de elétrons estariam misturadas como passas dentro de um pudim. Essa parte final é só para justificar o apelido desse modelinho, tá? Mas enfim, a ideia de átomo para Thomson era essa. Essa parte aqui, essa massa teria carga positiva e ela estaria incrustada aqui, não só na superfície, mas também na parte interna, estaria cheia de cargas negativas que ele chamou de elétrons, grudados ali nessa massa positiva. Olhando internamente, a ideia seria mais ou menos essa, tá? Então, não é só na superfície que os elétrons se localizam, eles estariam também na parte interna ali, misturados à massa, que é positiva, de acordo com esse modelo. Ele denominou, então, esse modelo como... Ele não, né? Mas denominamos nós esse modelo como pudim de passas para associar com alguma coisa mais simples, para lembrar como é que ele é. E, em 1909, tá vendo? Então, alguns anos depois, um físico, né, esse Millikan, famosíssimo, ele determinou quanto valia a carga do elétron. Já já a gente vai falar sobre isso. Então, a gente sabe, desde 1909, quanto vale, né, essas cargas, cada uma dessas cargas negativas aqui dos elétrons. Esse modelo recebeu o apelido de pudim de passas, que é uma sobremesa que para a gente não é muito comum, mas a ideia é que essa parte, né, maciça, preenchida, é a massinha do pudim e cada um desses elétrons aqui seriam as passas, né? Dá para a gente associar, eu acho que no nosso ponto de vista aqui, isso parece mais com panetone. Pensa na massa do panetone, aquela massa positiva, tem carga positiva, e cada uma das frutinhas representaria um elétron, essas cargas negativas. Eu acho que fica mais fácil da gente visualizar. Mas o nome do modelo, né, apelido do modelo é pudim de passas. Bom, depois da formulação desse modelo por Thomson e dessa possibilidade de remover elétrons de um átomo, a gente então tem a possibilidade da matéria adquirir cargas. Quando um átomo ele recebe ou perde elétrons, porque um átomo poderia transferir elétrons para outro átomo, por exemplo,
já que, né, esses elétrons eles não são fixos na estrutura atômica, eles podem ser removidos. Quando isso acontece, quando um elétron ele sai de um átomo e vai para outro, nós temos, né, a existência aqui, a criação de íons, que são partículas carregadas. Um deles vai ser chamado cátion, que é a partícula, a espécie química que perde elétrons, pensando que quando um elétron, que é a carga negativa, é removida, a carga positiva permanece ali, né? Aquela massa positiva não se altera. E aí, o átomo fica positivamente carregado. Eu chamo espécie química, mas o átomo, vamos pensar no átomo. Já o átomo que recebe elétrons, ele passa a ser chamado de ânion, e ele está negativamente carregado, ele está recebendo carga negativa, recebe o nome de ânion. Então, cátion e ânion são átomos, espécies químicas carregadas positivamente quando perdem elétrons e negativamente quando recebem. Bom, finalizando essa parte, né, a gente discutiu aqui então o modelo de Dalton, modelo mais simples de átomo, né? Desconsiderando lá a Grécia Antiga, porque lá a gente chama de modelo filosófico, ainda não é um modelo atômico científico, por isso eu comecei falando por Dalton, né? Dalton tem uma proposta de modelo atômico como esfera maciça, indivisível, indestrutível, sem carga, né? Para Dalton, não existe a presença de partículas com carga negativa ou positiva, porque o átomo é a menor parte da matéria. Já para Thomson, nós temos a descoberta de uma partícula subatômica, né, de algo menor que está no interior do átomo. Essa partícula recebeu o nome de elétron e descobriu-se também que ela poderia ser removida de um átomo, poderia ser recebida por outro. Então surge a possibilidade de nós termos espécies químicas carregadas positivamente ou negativamente, de acordo com a perda ou ganho de elétrons. Então essa é, né, a evolução inicial aí dos modelos atômicos, passamos pelos dois primeiros modelos, certo? No próximo vídeo, a gente vai discutir os próximos modelos que foram sendo propostos, tá bom? Obrigada, gente. Bons estudos!